19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Uma idosa e um adolescente são as mais recentes vítimas da guerra entre traficantes e milicianos no Rio de Janeiro. No Instituto Médico Legal, parentes foram reconhecer os corpos das vítimas. 2 pessoas inocentes brutalmente assassinadas. Muita amargura por dentro, né? Uma coisa ruim, né? Que todo mundo gosta dela ali da comunidade. Ali não era idosa, é uma história da comunidade. A aposentada Iraci Delgado da Silva, de 78 anos, foi atingida e morreu na hora. Jorge Luiz dos Santos, de 17 anos, também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Ele era montador de móveis e entregador. A minha sogra me ligou falando: Mariana, sai daí, pega uma moto e vem correndo pra cá. Quando eu cheguei, ele já estava morto. Um vendedor de peixe e um entregador de farmácia também ficaram feridos e foram levados para o hospital. Um circuito de segurança registrou o momento em que 3 bandidos passam neste carro branco pouco depois das 9 da noite de quinta-feira. Eles param logo em seguida, descem com fuzis e pistolas e começam a atirar. Assustada, esta mulher corre. Os clarões no vídeo são provocados pela sequência de disparos. Os tiros foram dados na direção deste beco onde estavam as vítimas. O local fica na comunidade de Rio das Pedras, uma área dominada por milicianos. Por enquanto, ninguém foi preso. As mortes da idosa e do adolescente estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios. O alvo dos atiradores seria um miliciano que conseguiu escapar correndo. A suspeita é que os responsáveis pelo ataque sejam traficantes da maior facção criminosa do estado e que a motivação esteja ligada à disputa por território. Na última quarta-feira, os corpos de 6 traficantes foram encontrados dentro deste carro em Curicica, também na zona sudoeste da cidade. Segundo a polícia, eles foram mortos em um confronto com milicianos. Uma guerra pelo controle do crime organizado na região que tem levado medo e insegurança para quem vive aqui. Eu vou arrumar minha bolsa e vou embora. Não aguento ficar aqui não. Parecia até a guerra do Vietnã, da Ucrânia. Situação cada vez mais complicada no Rio. Foram presos hoje 3 suspeitos de envolvimento na morte do advogado Luiz Fernando Pacheco. Imagens revelam que o advogado foi abordado e agredido momentos antes de ser encontrado morto em um bairro nobre de São Paulo. 2 homens e uma mulher foram presos. Para a polícia, os 3 mataram o criminalista Luiz Fernando Pacheco em um assalto. Câmeras de segurança gravaram o advogado sendo agredido. Ele caiu e bateu a cabeça no chão. Ana Paula Teixeira e Lucas Braz dos Santos abordaram Pacheco na madrugada de quarta-feira. O terceiro criminoso, José Lucas Alves, ficou vigiando enquanto o roubo acontecia. Luiz Fernando Pacheco voltava a pé para casa depois de ter ido a um bar em Higienópolis, bairro rico da região central da cidade. A possibilidade de uma intoxicação por metanol foi descartada pela polícia. Estas imagens exclusivas mostram o advogado parado ao lado de um poste em uma esquina. Em seguida, aparecem Lucas e Ana Paula. Eles parecem conversar com o criminalista antes de Lucas tentar pegar o celular do bolso dele. O advogado reage. Lucas chega a dar um soco na vítima. O homem puxa Luiz Fernando Pacheco, que cai e bate a cabeça violentamente no chão. O ladrão ainda disfarça, como se estivesse tentando ajudar o advogado enquanto um carro dobra a esquina. Logo depois, Lucas pega o celular do bolso do criminalista e guarda o aparelho. Ana Paula é quem tira o relógio do braço do advogado. Depois, os 2 fogem caminhando tranquilamente e deixam Luiz Fernando Pacheco estirado no chão. Os ladrões levaram o telefone celular, o relógio, um Rolex e a carteira do advogado. Sem documentos, ele foi socorrido porque uma pessoa que passava pelo local chamou o SAMU. O criminalista teria tido uma convulsão. Foi levado para a Santa Casa, mas morreu. A identidade só foi confirmada pelas impressões digitais.
A causa da morte será apontada pelo Instituto Médico Legal, o IML. A Polícia Civil quer saber se o advogado morreu em consequência da pancada na cabeça depois da queda ou por outro problema de saúde. Eu não acredito que aquela pancada da cabeça que ele teve que causou a morte dele. Mas eu conheço, ele tinha tido um infarto há pouco tempo também. Então talvez a condição emocional dele não sei se o coração não resistiu. Vamos lá checar, esperar o laudo. A questão é que ele foi vítima da violência. Ele não tinha nenhum problema de saúde, não apresentava nada. Advogados, autoridades, amigos e parentes estiveram no velório do criminalista, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro de São Paulo. O criminalista foi presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Era um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Ao mesmo tempo, uma pessoa amorosa, querida, que vai deixar grandes lembranças para todos os seus amigos. É mais uma pessoa, né, que sofre violência nas ruas de São Paulo, né, e a gente precisa talvez fazer mais um apelo para que as nossas autoridades encarem, né, com seriedade, com responsabilidade a questão de segurança pública. Né, nós vivemos num país, num estado sem política de segurança pública, a gente não pode continuar vivendo com isso. A pedido da polícia, o corpo do advogado só será cremado no domingo. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil segue dedicada ao esclarecimento do crime e já prendeu temporariamente 3 pessoas. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Polícia de São Paulo investiga se intoxicações foram provocadas pelo uso de metanol por criminosos para higienizar garrafas. Ministério da Saúde informa que já são 113 casos confirmados ou investigados em todo o país. 12 pessoas morreram. Além de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Paraná registraram pacientes com sintomas. E ainda, pressionado por Trump, Hamas concorda em libertar todos os reféns em Gaza e anuncia que está disposto a negociar plano de paz de Trump. Rapper americano Sean Diddy é condenado a 4 anos de prisão por transporte de mulheres para a prostituição. Esses e muitos outros assuntos você confere comigo aqui no SBT Brasil, que está apenas começando. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Continue com a gente. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Um policial do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro, colocou um fuzil nas mãos de um menino de 7 anos no complexo do Chapadão, zona norte da cidade. A Polícia Militar disse que instaurou um procedimento para apurar o caso. A cena chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira. Um garoto de apenas 7 anos coloca a mão no fuzil de um policial do BOP. Ele é orientado a olhar pela luneta. As imagens foram gravadas por uma moradora numa localidade no interior do complexo do Chapadão, em Guadalupe,
na zona norte do Rio. Jamais ia deixar acontecer isso, achar bonito, engraçado. Foi no momento da menina mesmo chamar lá, abrir o portão, criança, saiu pra rua. Saiu pra rua, ele chamou e fez isso. Essas imagens mostram que houve apreensão de drogas na mesma região. O material foi apreendido por policiais do BOPE. O policiamento no complexo do Chapadão foi reforçado para impedir uma disputa pelo domínio de território. Segundo os parentes da criança, ela estava aos cuidados de uma vizinha, porque não teve aula hoje. Foi uma situação muito rápida, entendeu? O problema não foi por causa que operação policial ou sei lá o que seja, mas é uma criança de 7 anos, então o policial não pode ter feito isso. A ocupação na região acontece a poucos metros de uma UPA, que foi invadida por traficantes de drogas de uma facção rival. Para este especialista em segurança pública, o Estado precisa atuar de forma mais dura, punindo o policial. Transformar esse ato em uma coisa natural é a gente simplesmente perder a nossa humanidade e aceitar que não existe mais nenhum tipo de esperança. Está corretíssimo. O presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel foi preso hoje no Rio de Janeiro numa operação contra o jogo do bicho e a corrupção. Vamos convocar o Léo Santana ao vivo, direto do Rio de Janeiro, que traz todos os detalhes. Ô Léo, o que revelam essas investigações da polícia? Conta pra gente. Uma boa noite, meu amigo. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. O Ministério Público afirma que Flávio da Silva Santos, o Flávio da Mocidade, faz parte de uma organização criminosa que explora o jogo do bicho há pelo menos 10 anos aqui na capital fluminense e em várias regiões do estado. Ele tentou fugir, mas acabou se entregando logo depois. Segundo o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Flávio, que também é conhecido como Dedé, tinha ligação direta com o contraventor Rogério Andrade, apontado como chefe do esquema e preso no ano passado. A investigação também apura a corrupção de agentes públicos, como PMs, e o envolvimento do grupo em crimes violentos, como o assassinato de Fernando Inácio em 2020 por disputa de território. Além da prisão de Flávio, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários endereços, incluindo a quadra da Imperatriz Leopoldinense, ligada a Vinícius Drummond, um dos aliados do grupo. Flávio da Mocidade foi levado para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, mas será transferido para um presídio federal de segurança máxima. Nós tentamos contato com a defesa de Flávio da Mocidade, mas não tivemos retorno. Eu volto com você, César. Olha, Léo, desde que eu sou criança, e você certamente também, ainda mais vivendo no Rio de Janeiro, sabe que a população convive com o jogo do bicho, né? Essa é uma grande verdade. E sempre os infratores são considerados... como você disse aqui, né, não é um criminoso, ele é um infrator, né, muda completamente no Código Penal brasileiro essa situação. E a gente precisa caminhar ou para legalizar o jogo do bicho ou para transformar o jogo do bicho realmente num crime e um crime com graves consequências para quem realizar, porque essa história que se repete e certamente vai se repetir ao longo do caminho. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você, a todos os cariocas e fluminenses. O encontro entre o presidente Lula e Donald Trump para discutir o tarifaço aplicado contra o Brasil ainda não tem data para acontecer, mas um número mostra a importância dessa negociação. A taxação imposta pelos Estados Unidos já atinge, direta ou indiretamente, quase 60% das indústrias brasileiras que transformam matéria-prima em produtos. Os dias vão passando e os exportadores já sentem o golpe. Nesta fábrica, na Grande São Paulo, são produzidas em média 1.000 toneladas de aço por mês. 20% da produção tem como destino os Estados Unidos. Mas a realidade mudou depois que o tarifaço entrou em vigor. Deixamos de fornecer para clientes norte-americanos, sendo que nosso maior concorrente está lá. E com isso, a qualquer momento, a gente pode ter novidades. Eles acabam sendo mais competitivos do que nós em alguns momentos. Mais de 70% das grandes exportadoras do Brasil relatam que já foram afetadas pela cobrança da tarifa. Entre as médias e pequenas empresas que exportam produtos para os Estados Unidos, os percentuais são parecidos e ultrapassam os 55%, segundo um levantamento do FGV IBRE. É que mesmo após 45% das exportações brasileiras terem ficado de fora da cobrança extra, o cenário de incerteza influencia os negócios. Às vezes, uma empresa ela pode não ter um produto que é taxado,
mas porque aumenta a incerteza no mercado, isso afeta as empresas como um todo. Não só a empresa que exporta minério de ferro e produtos de metal lá para os Estados Unidos. A pesquisa mostra ainda que empresários que dependem da exportação estão em estado de alerta. Para enfrentar esse período de turbulência e diminuir o impacto da tarifa de 50%, a saída tem sido procurar alternativas. Foi o que o dono desta fábrica fez após perder clientes norte-americanos. Buscar novos mercados do mesmo produto, então outros países que a gente possa exportar, como a América Latina, por exemplo, mas a China está aí, então o custo é muito baixo deles. Outro ponto importante é a gente tentar diversificar em produtos, outros tipos de produto, isso também é outra estratégia, e melhorar a eficiência, buscar investimento para poder melhorar a eficiência do nosso mercado para baixar custo. Quase 40% das empresas brasileiras foram atrás de outros parceiros comerciais. 15% optaram pela desaceleração ou paralisação do processo produtivo. Essa preocupação de paralisar a produção, ela diminui a oferta de produtos, ela pode impactar em fechamento de empresas, isso pode impactar em demissões. As empresas vão tomar medidas que muitas vezes podem impactar o dia a dia do nosso consumidor também. 12,5% das companhias ainda não tomaram nenhuma providência, mesmo achando que serão atingidas em breve pelo tarifaço. Mas muitos exportadores acreditam que o governo brasileiro pode reverter a situação junto aos Estados Unidos. Para que você tenha uma ideia, por dia, pelo menos uma pessoa foi baleada dentro de casa nas regiões metropolitanas de 4 estados brasileiros, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Só no Rio de Janeiro, o aumento no número de casos foi de mais de 80% em relação ao ano passado. O lugar onde todos nos sentimos seguros. A casa ainda é nosso refúgio. Nunca me aconteceu nada em casa e nunca vai acontecer. Nem sempre é assim. Gente, quem puder me ajudar, por favor, gente. Eu tomei um tiro nas costas. Não sei se a bala atravessou, se não atravessou, meu celular vai descarregar. Alguém pode me ajudar, por favor, chama a ambulância para esse número. O pedido de socorro foi gravado dentro da casa da moradora de uma comunidade do Rio durante um confronto entre criminosos rivais. O Instituto Fogo Cruzado mapeou casos como esse em 57 municípios das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belém. De janeiro a setembro, pelo menos 362 pessoas foram baleadas dentro de casa, uma média de 1,3 por dia. 307 morreram e 55 ficaram feridas. A maioria dos casos foi registrada em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Pará. Em média, o aumento foi de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa considerou as vítimas de balas perdidas, feminicídios, latrocínios e ocorrências durante confrontos armados e operações policiais. Mas um outro dado chama a atenção. No Rio de Janeiro, o aumento ficou muito acima da média, com um salto de 83% no número de pessoas baleadas em suas próprias residências. O Rio é a região metropolitana pesquisada pelo Fogo Cruzado com a maior incidência de tiroteios, 7 por dia. Importa o contexto nessas situações, né? Em Pernambuco, por exemplo, nós temos uma violência muito mais direcionada. As pessoas são vítimas de tiros, são mortas, são assassinadas dentro de casa por conta de acerto de contas, assassinatos por encomendas. No Rio de Janeiro tem essa dinâmica dessa quantidade de tiroteios que acaba atingindo as pessoas. Um cenário que, para este especialista em segurança, está ligado também ao aumento na venda de armas nos últimos anos. Quanto maior a quantidade de armas existente dentro de uma sociedade, maior será o nível de violência e criminalidade. Portanto, nós precisamos o quê? Também ter uma política que possa contemplar uma redução de armas em posse do cidadão. Na rua, eu não me sinto segura. Porém, dentro de casa é um momento de segurança, de relaxar. Será? Eu discordo em parte do que disse o especialista em segurança, porque não basta apenas desarmar a população, mas sim garantir uma segurança pública ao cidadão de bem. Isso é obrigação dos nossos governantes. Aliás,
Ninguém se sente mais seguro em local nenhum, principalmente dentro de casa, né? Como você acompanhou nessa reportagem no Rio de Janeiro, com os números cada vez num crescimento ainda maior. A Secretaria de Segurança Pública do Rio disse que não vai comentar os números porque não conhece a metodologia usada pelo Instituto Fogo Cruzado. Informou ainda que as forças de segurança atuam para combater as organizações criminosas e garantir o bem-estar da população, o que, na minha opinião, não vem acontecendo. Um vereador de Manaus e a chefe do gabinete dele foram presos preventivamente durante uma operação do Ministério Público do Amazonas que investiga um esquema de rachadinha na Câmara Municipal. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. Um contra o vereador Rosinaldo Bual, do Agi, e o outro contra a chefe de gabinete de Rosinaldo, Luzia Seixas Barbosa. A suspeita é que o parlamentar praticava o crime de lavagem de dinheiro entre os servidores, no esquema conhecido como rachadinha. Ela era uma das que articulava todo o recebimento de valores e a distribuição. Peculato, concussão, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações do GAECO começaram este ano, quando foi identificada uma grande rotatividade de servidores no gabinete do vereador. De acordo com o Ministério Público, 4 assessores recebiam a metade dos salários dos funcionários e repassavam os valores para o parlamentar. O MP estima que tenham sido movimentados mais de 2,5 milhões de reais. Os agentes apreenderam mais de R$500 mil em cheques e 390 mil em dinheiro. 3 cofres foram apreendidos. Como o vereador se recusou a passar as senhas, os bombeiros foram chamados para abrir as trancas. Aparelhos eletrônicos, armas e joias foram encontrados. Ao chegar na delegacia onde foi levado para prestar depoimento, Bual bateu nos microfones dos jornalistas e se recusou a responder às perguntas. O parlamentar deve ficar afastado do cargo por 120 dias. Em nota, a Câmara Municipal de Manaus informou que está colaborando com as investigações. Nós entramos em contato com a defesa dos investigados, mas não tivemos retorno. A Câmara dos Deputados já tem assinaturas suficientes para abrir uma CPI para investigar a atuação de convênios de saúde pelo país. Na Paraíba, familiares denunciam um médico consultor de um plano de saúde que negou uma cirurgia a um paciente que morreu enquanto esperava pelo procedimento. O seu José perdeu o irmão e a cunhada no ano passado, após muita luta em busca de uma cirurgia. Foi verdadeiramente assim, um terremoto nas nossas vidas. E a gente vendo que o plano de saúde estava negligenciando. Foi preciso nós começarmos a acionar a justiça para que fosse feita alguma coisa. Mas já eram 3 semanas. E em 3 semanas, para uma cirurgia neurológica, para uma cirurgia de coluna, é carta de óbito. O irmão dele, Carlos, teve um problema na coluna que o fez perder a força nos braços e nas pernas. A orientação médica era de que ele precisava passar por uma cirurgia de emergência. Carlos foi internado, mas o plano de saúde negou o procedimento, que só foi autorizado dias depois, com a ajuda da Justiça. Já era tarde. Enquanto esperavam pela cirurgia, ele e a esposa, que o acompanhava, contraíram uma pneumonia no hospital e morreram com poucos dias de diferença. Um morreu na segunda, se enterra na terça, ele morreu na quarta, se enterrou na quinta. Então, uma coisa muito trágica que até hoje nós ainda não digerimos. E o pior, ainda dizem que meu irmão não era um paciente que merecia tantos cuidados. Olha, meu irmão pagou com a vida, juntamente com a esposa, e não precisava de cuidados. Onde é que está esse plano de saúde que só visa dinheiro? A dona Helena também espera por um tratamento na coluna desde o ano passado, depois de receber indicação cirúrgica. O procedimento, no entanto, ainda não foi autorizado pelo plano de saúde. Porque ele disse que era exagero, ela disse que era exagero fazer essa cirurgia, porque não tinha necessidade de fazer essa cirurgia agora.
O agora dele eu não sei até quando, da Unimed, eu não sei se agora. Poderia esperar mais. Esperar mais uma pessoa já com 80, fazer 82 anos. O que é que eu tenho que esperar? Nos dois casos, as digitais do mesmo médico, o neurologista Valdir Delmiro Neves, membro do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Ele é consultor de planos de saúde e é acusado de reclassificar procedimentos urgentes para eletivos e orientar técnicas mais simples e baratas. Ao menos 3 sindicâncias para apurar a conduta do profissional foram abertas no Conselho Regional de Medicina, mas acabaram arquivadas. O caso, então, veio parar bem aqui, no Conselho Federal de Medicina, que determinou que as denúncias voltassem ao CRM. Ainda assim, as investigações não avançaram. A história ganhou um novo capítulo quando a documentação chegou ao Ministério Público Federal, que questionou a conduta do CFM. Foi este médico neurocirurgião quem coordenou todo o processo e acompanhou parte dos pacientes que enfrentaram problemas junto às operadoras. O parecer ele não é técnico. É um parecer que ele se assemelha muito mais a uma ação de um agente financeiro da operadora de saúde na tentativa de coibir, restringir tratamento de paciente na perspectiva de gerar economia, mesmo que essa economia ela venha a despeito da autonomia profissional e principalmente da saúde do paciente. Isso não é uma questão pontual, isso está sendo feito de forma sistemática, não apenas aqui, em todo o território nacional. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que no ano passado, mais de 300 mil ações foram movidas contra os planos de saúde. As denúncias de fraudes em auditorias médicas levaram até mesmo ao pedido de instauração de uma CPI na Câmara dos Deputados. O autor do requerimento é o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil. Existiam denúncias que alguns planos estavam utilizando automação, inteligência artificial e também funcionários administrativos, ou seja, não médicos, para fazer a recusa de tratamentos do paciente que solicitava via plano de saúde, e em outras vezes ele também impunha tratamento diverso daquele que o médico tinha recomendado. O seu José busca justiça para que outros pacientes não tenham o mesmo destino do irmão. E uns até me procuraram dizendo assim, mas é bom que você bota na justiça para ganhar indenização. Você sabe qual é a indenização que nós queremos? É que a vida de outras pessoas não sejam ceifadas. Enquanto a justiça não vem, a dona Helena tenta manter vivos os sonhos. Gosto de viajar, guardo meu dinheirinho para viajar. Agora nem posso cortar porque gasto tudo em remédio. Mas se eu pudesse, ainda viajava. Em nota, o Conselho Federal de Medicina disse que não comenta casos concretos e que uma opinião agora seria pré-julgamento. O Conselho Regional de Medicina da Paraíba afirmou que todos os procedimentos e processos da Corregedoria são apurados e conduzidos sob sigilo, conforme a legislação vigente. Já o Ministério Público Federal disse que a documentação recebida é analisada para que o procurador responsável decida se abre ou não uma investigação oficial. A Unimed João Pessoa alegou que as decisões tomadas pelo plano de saúde são baseadas em critérios técnicos e regulatórios, que eventuais eventos adversos podem ocorrer mesmo quando todos os protocolos são seguidos e que está comprometida em esclarecer os fatos. Nós tentamos contato com o médico Valdir Delmiro Neves e aguardamos retorno. No segundo dia de agenda no Pará, o presidente Lula afirmou que os investimentos feitos em Belém não são apenas para a COP30, mas ficarão como legado para a cidade. Também hoje, Lula relatou um problema no avião presidencial. O presidente publicou uma imagem nas redes sociais rezando ao lado da primeira-dama Janja, na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Lula escreveu: "Fui à matriz para agradecer pela proteção." Ao embarcar em um avião da Força Aérea Brasileira rumo à Ilha do Marajó, tivemos um problema no motor.
Graças a Deus, ainda estávamos em terra e foi possível trocar de aeronave. Em outubro do ano passado, o avião presidencial, que também é da FAB, enfrentou uma falha técnica ao decolar do México. A aeronave precisou voar em círculos por quase 5 horas para consumir combustível e pousar em segurança. A sexta-feira foi o segundo dia de agenda do presidente no Pará. Lula visitou obras feitas no estado para receber a Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será realizada em Belém mês que vem. O presidente acompanhou as construções para acabar com alagamentos. Ele também participou da entrega do Museu das Amazônias, espaço dedicado à ciência da região, e vistoriou o Parque da Cidade, principal palco da COP. O presidente Lula também aproveitou a visita aqui a Belém para rebater críticas de opositores às obras realizadas na cidade. Ao todo, o governo federal investiu cerca de 6 bilhões de reais para melhorias na capital paraense. Não tem obra só para a COP. A COP é um evento que vai durar 20 dias no máximo. Depois, essas obras todas vão ficar para o povo do estado do Pará, para o povo da cidade de Belém. Quando esses canais estiverem bem tratados, estiverem bonitos, as ruas estiverem bem tratadas, bonitas, aqui também vai vir turista. A COP30 começa no dia 10 de novembro. Pressionado por Donald Trump, o Hamas concordou hoje em libertar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos, e aceitou também abrir mão do controle da faixa de Gaza. O grupo terrorista elogiou o plano de paz proposto pelo presidente americano no começo da semana e se mostrou disposto a negociar outros pontos da proposta. A confirmação veio no meio da tarde. O Hamas afirmou que vai entregar todos os reféns que ainda estão em poder do grupo terrorista desde outubro de 2023. Ao todo, são 48 sequestrados. Acredita-se que cerca de 20 deles ainda estejam vivos. Em troca, com base no acordo, deve haver a liberação de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos. As negociações agora são para definir quando isso vai acontecer. Outro ponto aceito pelo Hamas foi a entrega do poder em Gaza para um governo de transição, composto por um órgão palestino independente apoiado por grupos árabes e islâmicos. Na resposta enviada a mediadores do Catar, o Hamas não deu detalhes sobre outras partes do plano de paz, que incluem a saída total das tropas israelenses e a anistia a integrantes do grupo terrorista que entregarem as armas, mas o grupo se mostrou disposto a negociar. O acordo anunciado por Donald Trump ao lado do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, no começo da semana, foi elogiado por europeus e até por países do Oriente Médio, o que aumentou a pressão sobre o Hamas. Na manhã desta sexta-feira, o presidente americano já tinha dado um ultimato. Trump ameaçou os terroristas, dizendo que eles tinham até domingo para aceitar o plano. Caso contrário, enfrentariam um inferno total. Depois que o Hamas admitiu concordar com parte do acordo, Donald Trump se pronunciou. O presidente norte-americano disse que acredita que o grupo esteja pronto para uma paz duradoura. Também afirmou que Israel deve parar imediatamente com os bombardeios em Gaza para que os reféns sejam resgatados em segurança. Autoridades de Israel ainda não se manifestaram oficialmente sobre a resposta do Hamas ao plano de paz. Mas, logo após o anúncio da proposta, Netanyahu disse que não concordaria com a criação de um Estado palestino e alguns ministros do governo israelense demonstraram resistência em aceitar um acordo. O mundo precisa de paz. O governo de Israel começou a deportar ativistas detidos ao tentar levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Os barcos interceptados pelos militares levavam 15 brasileiros, mas ainda não há informações sobre o retorno do grupo que segue em Israel. Os brasileiros detidos na Operação Naval de Israel são lideranças políticas, ativistas e profissionais de diversas áreas. Entre eles, a deputada federal Luiziane Lins, do PT, que gravou um vídeo antes de ser levada.
Se você está assistindo a este vídeo é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. A vereadora Mariana Conte, do PSOL de Campinas, também estava a bordo de uma das embarcações e transmitiu parte da abordagem israelense. Eles vão entrar no nosso barco, nós vamos ter que desfazer dos nossos celulares. O cineasta Miguel Viveiros de Castro, de 49 anos, que havia sido dado como desaparecido, também foi confirmado entre os detidos. As imagens gravadas na quarta-feira à tarde mostram o momento da interceptação pela Marinha israelense. Militares armados subiram a bordo e conduziram os passageiros. O ativista Tiago Ávila já havia sido retido por Israel em uma ação semelhante, em junho, e agora está preso mais uma vez. A esposa dele, Lara, diz que está apreensiva desde o último contato. O último contato que eu tive com o Tiago foi cerca de 1 hora antes de eu receber a notícia da interceptação do barco dele. Ele me mandou um áudio falando que eles estavam se aproximando do bloqueio naval, que eles estavam se aproximando de saber o que ia acontecer, né? Se iam atingir o objetivo de romper o cerco ou se seriam interceptados, né? Como as últimas flotilhas tinham sido. E esse foi o último contato que eu tive com ele. Depois disso, a gente não pôde se falar mais. O governo brasileiro lidera uma denúncia no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas contra Israel, por causa da interceptação da flotilha. Na organização, o Brasil reforça que a operação israelense foi uma violação do direito internacional e lembra o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais. A ação abre mais um capítulo na escalada de tensões entre Brasília e Tel Aviv. Segundo a assessoria da deputada Luiziane Lins, o grupo de brasileiros está no centro de detenção de Ketziot. Pelas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou a missão de provocação. Além disso, anexou fotos de ativistas, como a ambientalista Greta Thunberg. Segundo Israel, todos estão seguros e com boa saúde. E agora, de volta ao Brasil, motoristas tiveram que enfrentar horas de trânsito depois que um grave acidente envolvendo 3 caminhões interditou a BR-101 em Santa Catarina. Um caminhão carregado com botijões de gás perdeu o controle na altura do município de Joinville, capotou e bateu em um radar. Com o impacto, o veículo pegou fogo. Ele foi atingido por um outro caminhão carregado com telhas. Na sequência, um terceiro caminhão, que seguia no sentido contrário, invadiu a pista e também se envolveu no acidente. Ninguém ficou ferido. No Rio de Janeiro, um caminhão que transportava quase 50 mil litros de etanol também pegou fogo após tombar. O acidente aconteceu na descida da Serra das Araras, na altura do município de Piraí. O motorista está internado em estado grave. O Corpo de Bombeiros afirma que o fogo foi controlado. Foi preso no Rio Grande do Sul um funcionário de uma das empresas de distribuição de energia elétrica do estado. O engenheiro é suspeito de fraudar contratos e notas fiscais. O suspeito era responsável pela gestão de contratos e pela emissão e pagamento de notas das prestadoras de serviço junto a uma das distribuidoras de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, Jean Marcel Cantarelli Kessler teria desviado quase 50 milhões de reais. Quando ele começou esses desvios, ele verificou que o sistema permitia o lançamento de notas sem qualquer tipo de processo prévio de aprovação daquela despesa de valores até 50 mil. E ele começou a lançar aleatoriamente aquilo ali. Daqui a pouco ele foi fazer um teste no sistema e viu que valores maiores ele também tinha e poderia fazer via sistema. E aí esses valores eram altos, 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões. A investigação começou em junho deste ano, a partir de uma auditoria interna feita pela própria CE. Nesta sexta-feira, Jean foi preso em Estância Velha, na região metropolitana da capital gaúcha. Em depoimento à polícia, o suspeito falou que não se arrepende de ter articulado o esquema que desviou milhões de reais da empresa. Ao delegado, Jean Kessler ainda disse que a falta de reconhecimento e a desvalorização no trabalho motivaram a fraude. Neste áudio, Jean explica como funcionava o esquema. Eles são muito bons
burros, eles são burros. Ó, eu tinha acesso a fazer o pedido, que eu originava o pagamento, tirar um documento que é a autorização de pagamento, esse pagamento vai para o fornecedor. O fornecedor sou eu. Os valores desviados e os bens do suspeito foram bloqueados pela justiça. 100% desses desvios caiu numa empresa, na conta de uma empresa na qual ele e a esposa são sócios. Ele apostou alto e acabou se dando mal, né? Em nota, a CE Distribuidora afirma que não compactua com qualquer tipo de desvio e que a empresa mantém rigorosos processos para identificar e punir casos semelhantes. Nossa reportagem contatou a defesa do suspeito, mas não obteve retorno. Atenção! Já são 5 os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, com casos suspeitos de intoxicação por metanol. Hoje, Paraná, Bahia e Mato Grosso do Sul fizeram notificações ao Ministério da Saúde. Quem acompanha este caso de perto e nos traz as atualizações é a Paola Cuenca, direto e ao vivo de Brasília. Paola, o que antes era inicialmente restrito apenas ao estado de São Paulo, parece que está crescendo e se espalhando por todo o país. Boa noite. É isso mesmo. Boa noite para você, César, e para todos que estão nos acompanhando. No total, há 113 casos registrados entre suspeitos e confirmados sobre essa intoxicação por metanol aqui no Ministério da Saúde. Dos casos de óbito que foram registrados, apenas um até o momento possui a confirmação de se tratar de uma contaminação por metanol. A partir de hoje, o Ministério da Saúde vai começar a divulgar de forma diária os números que chegam até aqui o governo federal a respeito dessa situação. Informações que são enviadas pelas vigilâncias de saúde estaduais. Como você mencionou, a gente tem agora 5 estados mais o Distrito Federal com notificações de casos suspeitos. Os estados são São Paulo, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia. No caso do Paraná, que foi notificado, se trata de um homem que sofreu um acidente, foi atropelado e tem apresentado sintomas muito similares aos de intoxicação por metanol. Já quando a gente está falando da Bahia, se trata de um homem que faleceu e possui essa suspeita de contaminação por metanol. O estado de Goiás chegou, inclusive, a divulgar por meio da Secretaria Estadual de Saúde um caso suspeito de intoxicação, uma jovem que consumiu álcool durante um passeio e está internada em estado grave, mas esse caso ainda não apareceu nos dados aqui do Ministério da Saúde. O Distrito Federal, inclusive, nessa sexta-feira, também registrou o segundo caso suspeito de intoxicação. Se trata de um homem que está hospitalizado, entubado, em estado grave. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento administrativo para acompanhar todas as ações que vêm sendo desempenhadas no poder público e verificar, garantir que essas estratégias vão conseguir levar, de fato, atendimento de saúde a toda a população. Foram solicitadas informações ao Ministério da Saúde e à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na tarde desta sexta-feira, a equipe médica que acompanha o cantor de rap Hungria, que está internado em um hospital particular aqui em Brasília, informou que a recuperação dele vem progredindo de uma forma muito boa. Tanto é que a expectativa é de que ele já possa receber alta entre domingo e segunda-feira. Vamos acompanhar na reportagem os detalhes. Nas redes sociais, Hungria fez hoje a primeira publicação desde que foi hospitalizado. Postou fotos acompanhado da filha e do enteado no quarto e segurando a sobrinha no colo em passeio pelo hospital. Na legenda, fez agradecimentos a Deus, à família, aos fãs e escreveu confiante: "Estou me recuperando da melhor maneira possível e logo, logo estarei de volta em casa, mais forte e com fé renovada." Ele fez hemodiálise de ontem e está fazendo hemodiálise hoje. A gente espera que essa seja a última sessão de hemodiálise para ele. Por quê? É para tirar o metanol do sangue. O etanol não tira o metanol. O álcool, o etanol, ele se liga no mesmo sítio de ligação que o metanol, evitando que ele se transforme no subproduto tóxico. Ele deve permanecer internado até domingo ou segunda-feira, para a gente ver como que ele vai evoluir, e aí a gente vai começar a conversar sobre alta hospitalar. O laudo com a confirmação da intoxicação por metanol só deve ficar pronto nos próximos dias. Mas, para os médicos, não há dúvidas de que o cantor foi intoxicado por alguma substância. Com o tratamento, Hungria está livre de ter sequelas. Em relação a onde foi a intoxicação, a gente não tem como saber.
Pode ter sido em São Paulo? Pode, uma vez que o uso do metanol com o etanol aumenta o tempo para ele começar a apresentar sintomas. Então, pode ser que demore até 72 horas para ele começar a apresentar sintomas. O irmão do cantor ampliou as suspeitas sobre a fonte da intoxicação. No último fim de semana, a Hungria se apresentou em uma casa de shows em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e consumiu bebida alcoólica. Como é um caso muito novo, não sabemos se essa bebida também estava contaminada por metanol e os sintomas foram aparecer quando ele desembarcou em Brasília. São pistas do caso que a polícia já está a par e com certeza a Polícia de São Paulo e o Distrito Federal vão trabalhar juntos para desvendar esse caso aí. Nesta sexta, o Distrito Federal registrou o segundo caso suspeito de intoxicação por metanol. Um homem de 46 anos, supostamente alcoolista, está entubado em estado grave na cidade de Santa Maria, a 26 quilômetros de Brasília. A capital federal reforçou ações de fiscalização em bares e distribuidoras. 3 estabelecimentos foram interditados e 19 litros de bebidas adulteradas foram apreendidas. Na madrugada desta sexta, um homem foi preso, suspeito de falsificar e adulterar bebidas alcoólicas. Ele confessou que misturava substâncias de baixo custo com bebidas de marcas conhecidas e revendia cada garrafa por R$30. Para ajudar nas investigações, a Polícia Federal vai disponibilizar às polícias científicas dos estados do país a estrutura para rastrear o chamado DNA do metanol. Será possível, por meio de análises, identificar se o metanol tem origem vegetal ou é fruto de adulteração de combustíveis fósseis. Informação importante para a apuração dos casos. Polícia Civil do Distrito Federal concluiu a perícia feita em amostras de bebidas consumidas pelo rapper Hungria e que foram entregues para análise pelo advogado do cantor. A presença de metanol nos líquidos foi descartada. O governo de São Paulo divulgou agora há pouco um balanço das fiscalizações em estabelecimentos que vendem bebida alcoólica. Vamos falar ao vivo com o repórter Vinícius Rangel, que traz os números atualizados. Ei, Vinícius, conte-me tudo, não me esconda nada. Uma boa noite para você. Ei, César, uma excelente noite para você e para quem está em casa nos assistindo também. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje que já são 102 casos suspeitos de intoxicação por metanol aqui no estado de São Paulo. Outros 11 casos, incluindo todos esses dos 102 aí, já foram confirmados, inclusive uma morte também foi confirmada aqui na capital. Agora, a Secretaria de Saúde também investiga os outros 8 óbitos. Esses óbitos estão localizados, 5 aqui na capital paulista, 2 em São Bernardo do Campo, na região metropolitana, e 1 em Cajuru, no interior do estado. A Polícia Civil já prendeu aí 30 pessoas envolvidas com a adulteração de bebidas. 10 estabelecimentos foram fechados. Para reforçar o atendimento às vítimas de intoxicação, o governo garantiu a distribuição de 2.500 ampolas de álcool etílico absoluto, usado como antídoto da ação do metanol. Uma força-tarefa segue nas ruas com fiscalizações em estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas. A recomendação neste momento é evitar o consumo de destilados, sem procedência até o instante. Então, tudo isso tem que ser apurado e já vem sendo constantemente. Inclusive, hoje, a Polícia Civil daqui de São Paulo divulgou uma das principais linhas de investigação para se chegar à origem dessa contaminação nas bebidas. Para os investigadores, os criminosos estariam utilizando o metanol no momento de higienizar as garrafas reutilizadas. Só que nenhuma outra linha de investigação foi descartada ainda. Vamos conferir na reportagem. Um crime escancarado. Você sabe que é para invasar bebida falsa? Você sabe, não sabe? Então por que você vende isso aqui? Eu vendo porque eu já tenho ganhando dinheiro. Garrafas prontas para serem reaproveitadas, rótulos e selos falsificados. Um dos maiores fornecedores de material para o mercado ilegal de bebidas alcoólicas foi preso na Zona Norte. Ele usava 2 casas para armazenar o material. Tudo para abastecer quem vive do crime.
Quanto que você vende uma garrafa dessa aqui, pro cara invasar? R$2. E aí, essa aqui, de volta? Essa daí tá zoada. E aí os caras invasam com bebida falsa e vendem pras baladas, é isso? Isso. Até equipamentos para lacrar as garrafas foram encontrados. E você compra as garrafas de quem, mano? Tabacaria, adega, balada. E os caras guardam e você vai lá e paga uma merreca e traz pra cá. E trago aqui. Aqui você lava e entrega lavada? Não, você lava? Lavo também. A possível contaminação das bebidas alcoólicas com metanol durante o processo de lavagem das garrafas reaproveitadas é uma das linhas de investigação da Polícia Civil de São Paulo. Para este professor da Unicamp, a hipótese é provável. Pode-se levar a hipótese em consideração, sim, sem dúvida nenhuma. Isso poderia sair de um mau invase, poderia sair de uma mal limpeza, poderia. Segundo o professor, 20 mililitros são suficientes para causar problemas de visão e 60 são fatais. Só esta semana, mais de 2.500 garrafas foram apreendidas e 10 estabelecimentos fechados. Enquanto a polícia intensifica as fiscalizações, a pressão cresce para quem está do outro lado do balcão. Comerciantes que forem flagrados vendendo bebida falsificada, adulterada ou sem nota fiscal terão a inscrição estadual, ou seja, a licença de funcionamento cancelada. Essa é a melhor maneira de combater, neste momento, esse tipo de crime, para que sirva de exemplo, para que o outro comerciante pense, eu não vou poder comercializar bebida fraudada, bebida falsa, falsificada, bebida que é vendida aqui na porta do meu estabelecimento, sem nota, porque eu posso ser o próximo a perder a minha inscrição. Enquanto o poder público tenta achar a solução para a crise, a Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares já sentiu o impacto da queda no movimento. Entre 20% a 30%, um movimento maior nas casas noturnas, movimento intermediário nos bares e uma queda menor nos restaurantes, mas no caso do consumo de bebidas alcoólicas, superior a 50% de parada na venda desses produtos. Como o SBT Brasil mostrou em uma reportagem especial na noite de ontem, o correto, o ideal é que essas garrafas não sejam descartadas apenas no lixo, mas colocadas para reciclagem, devidamente quebradas antes de serem entregues para que ela não possa ser reaproveitada. O governo da Bahia registrou hoje a primeira morte suspeita por intoxicação com metanol. A repórter Lícia Fontinelli, ao vivo e direto de Salvador, traz todas as informações para a gente. Muito boa noite para você, Lícia. Oi, César, boa noite para você, boa noite a todos. O homem que morreu nesta madrugada foi encontrado desacordado em casa na segunda-feira em Feira de Santana. Ele foi levado pela família até uma unidade de pronto atendimento, onde foi constatado sintomas de intoxicação por metanol. Ainda não se sabe qual bebida ele ingeriu. Marcos Evandro Santana da Costa tinha 56 anos. A Secretaria de Saúde da Bahia afirmou ter coletado amostras que foram encaminhadas para análise. O resultado, que deve confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação, deve ser divulgado em até 7 dias. A Associação dos Agentes de Distribuição da Bahia lembra que bares, restaurantes e varejistas precisam garantir a procedência das bebidas que chegam ao consumidor. Vale lembrar que a Bahia já registrou casos emblemáticos de contaminação por metanol. Em 1999, uma aguardente contaminada provocou a morte de 35 pessoas. Hoje, o PROCON também reforçou: desconfie de preços abaixo do mercado, rótulos errados ou garrafas sem lacre. César. Obrigado pelas informações, Lícia. Uma ótima noite a você, aos soteropolitanos, a todo o povo baiano e a toda a população do Nordeste do Brasil. Olha, a crise do metanol também já afeta o mercado de eventos. Mesmo com distribuidores certificados, empresas que trabalham com casamentos e formaturas, por exemplo, têm enfrentado a desconfiança dos clientes. O estoque está bem abastecido. São caixas e caixas fechadas de vodka, uísque e gin, os destilados mais usados para drinks e consumidos nos eventos que esta empresa realiza. Justamente os que agora são alvo de desconfiança. É o efeito colateral dos casos de falsificação de bebidas com metanol.
A festa onde a empresa atuou ontem foi um exemplo. As pessoas ficaram um pouco receosas, né? A gente teve um consumo maior da parte de espumante e de drinks que levavam espumante do que drinks que estavam na carta e que tinham destilados. Justo o segundo semestre, o mais forte para o setor de eventos. São festas de final de ano de empresas, confraternizações de amigos, familiares, formaturas. Nesse momento, celebrar é verbo que se conjuga com preocupação. E não só por quem brinda, mas também por quem oferece o brinde. Os sócios contam que tem cerca de 60 eventos previstos até o final do ano. E a mensagem para os clientes é que a empresa, fundada há 20 anos, utiliza o mínimo de intermediário possível nas compras. A gente sempre comprou das distribuidoras homologadas direto da indústria, inclusive a gente presta serviços para a própria indústria. Mesmo assim, um evento agora em outubro foi cancelado. O cliente desistiu de oferecer drinks. A associação que representa esse segmento econômico admite que o temor é geral e contratos que estavam por fechar foram adiados. Dizer que o nosso cliente ele não está preocupado ou não pensa em adiar seria uma mentira. A gente entende que a responsabilidade é coletiva. Todos temos que fiscalizar a produção efetiva dessas bebidas. Então, ela começa desde o recebimento dessas bebidas, das notas fiscais, dos distribuidores, chegando até, na verdade, ao próprio evento. Esta outra empresa, que também realiza eventos sociais e corporativos, está trabalhando num cardápio não alcoólico para sugerir aos clientes. O Moscow Mule, drink queridinho nas festas, que originalmente leva vodka, nessa versão tem uma mistura de sucos e a tradicional espuma. O Cosmopolitan continua lindo, colorido, mas nada de álcool e muito suco de cranberry. São os novos tempos, como dizem os franceses, c'est la vie. Nome, aliás, deste outro drink, feito com xarope de flor de sabugueiro e espumante, só que zero álcool. Se puder, a gente reformular o cardápio aí para o sem álcool, que a gente tem umas opções bem bacanas, bem bonitas, e aí eu acho que os convidados vão ficar todos felizes, vão curtir a festa com mais segurança. E celebrando. E celebrando, que é o importante. E só para constar, o tal do drink com espumante zero álcool é uma delícia. Uma delícia. O que mais me causa particularmente indignação em tudo isso, independentemente da contaminação por metanol, da falsificação das bebidas alcoólicas, como nós acompanhamos nos últimos anos, inclusive, é que todos nós sabemos, o álcool é uma droga, vicia, causa dependência e faz muito mal à saúde. E mesmo assim, ele é vendido e comercializado livremente, sempre para motivos de comemoração e celebração. A proposta que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000 ainda precisa ser analisada no Senado, mas os trabalhadores já estão pegando a calculadora para descobrir quanto vão deixar de pagar de imposto se o projeto, de fato, for aprovado. Horas e mais horas na frente do computador editando vídeos. O Samuel é autônomo e desenvolve trabalhos como videomaker. Ele está animado com a possibilidade de pagar menos impostos. A gente se enquadra ali dentro do que foi proposto na redução do imposto de renda e estou bem ansioso para saber quanto que eu vou conseguir recuperar aí dessa nova lei. Ele foi calcular pela primeira vez, junto com a nossa equipe, o que muda na cobrança de impostos quando a nova lei passar a valer e ficou surpreso. Fiquei bem feliz, eu não tinha noção que seria tanto assim, A gente vê por mês, mas quando a gente faz a conta e coloca quanto a gente vai economizar no ano, dá bastante dinheiro e já estou pensando aqui no próximo equipamento que eu vou comprar, no que dá para fazer para agregar ainda mais no trabalho. Um valor que vai representar quase um salário extra ao ano. Além do Samuel, o governo calcula que a mudança vai beneficiar cerca de 26 milhões de contribuintes. Isso, claro, se o projeto aprovado na Câmara dos Deputados também passar pelo Senado Federal. Pela proposta, o imposto será reduzido para aqueles que ganham até R$ 7.350 e zerado para brasileiros
e brasileiras que declaram à Receita Federal rendimentos mensais brutos de até R$5.000. Para facilitar a conta, organizações da sociedade civil desenvolveram uma calculadora em que é possível saber a economia na cobrança do imposto. De acordo com a ferramenta, quem ganha R$4.000 vai economizar cerca de R$250 por mês. Já o trabalhador que receber R$7.000 dentro da faixa de isenção parcial vai poupar R$46 por mês. Esse pesquisador do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, uma das organizações responsáveis por desenvolver a calculadora, explica que se a pessoa tiver mais de uma fonte de renda ou fizer os chamados picos, o que vale levar em consideração é o valor total declarado no imposto. Se ela tiver 2 trabalhos que pagam R$3.000 cada um, o rendimento total é R$6.000, o imposto de renda dela total vai ser calculado sobre esses R$6.000. Se esses rendimentos alternativos da pessoa forem declarados à Receita, eles entram na base de cálculo. Se não forem declarados, eles não vão entrar, mas sempre o risco o risco que a pessoa corre quando sonega o imposto. E destaca que a calculadora é uma ferramenta simplificada. As pessoas conseguem colocar lá as informações principais das rendas dela e conseguem ter uma estimativa de se ela vai ganhar menos, se ela vai pagar menos, se ela vai pagar igual ou se ela vai pagar a mais. Destacando que as pessoas que vão pagar mais são muito poucas. Os Estados Unidos realizaram hoje mais um ataque contra uma embarcação no Caribe, perto da costa da Venezuela. 4 pessoas morreram. Foi a 4ª ofensiva contra barcos venezuelanos em um mês. O ataque foi divulgado horas depois de Donald Trump informar o Congresso americano que o país está em um conflito armado formal contra os cartéis de drogas. Sobre a operação de hoje, o presidente americano disse, sem apresentar provas, que a embarcação levava drogas em quantidade suficiente para matar 50.000 pessoas e que estaria a caminho dos Estados Unidos. O episódio pode aumentar ainda mais a tensão com o governo venezuelano que cogita declarar estado de emergência para proteger o país de ofensivas militares norte-americanas. O ministro da Defesa da Venezuela disse na TV estatal que ao menos 5 aviões de combate dos Estados Unidos já foram identificados sobrevoando as proximidades da costa do país. E aqui no Brasil, militares das Forças Armadas participaram hoje da 3ª fase de uma operação que simula ações de defesa e combate na Amazônia. Os 6.500 militares de todo o país utilizaram veículos blindados, tanques de guerra e aeronaves em ações táticas planejadas para a região amazônica. A proteção da extensa fronteira seca é um dos objetivos das Forças Armadas. De acordo com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, os exercícios revelam quanto a área é de difícil acesso e por isso exige um treinamento especializado. Alguns batalhões de outras regiões levaram muito tempo para chegar a Roraima. O pessoal do Rio de Janeiro passou quase 12 meses para chegar aqui. Aqui perto do Amapá, eu conversei com um chefe de comando que passou 17 dias andando nos rios. Então isso é um treinamento para nós nos adequarmos e cada vez mais aprimorarmos o trabalho para defender esse país. De acordo com o Ministério da Defesa, a região amazônica foi escolhida para a concentração de militares da Operação Atlas, porque se trata de uma área estratégica do ponto de vista natural, ambiental e geopolítico. Assegurar a soberania nacional é o principal objetivo da presença militar em uma das regiões mais sensíveis do país. É importante que se saiba que a gente tem reforçado muito a região. O nosso planejamento é tirar meios da região sul do Brasil, das regiões mais ao sul do Brasil e intensificar a nossa prioridade nas fronteiras e principalmente na Amazônia. O exercício também é uma demonstração da artilharia fabricada no país. Houve disparos simulados de canhão. A conclusão da Operação Atlas será na próxima semana em Formosa, no estado de Goiás. E ainda, o reajuste das escolas para o ano que vem terá aumento bem acima da inflação. Esses e outros assuntos no SBT Brasil, que volta já. Continue com a gente.
Estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil para mostrar para você que a mensalidade nas escolas particulares deve sofrer um reajuste de quase 10% no próximo ano letivo. O valor é praticamente o dobro da inflação acumulada nos últimos 12 meses e já preocupa os pais. 2 filhas, 2 rematrículas e um susto. Eu sei que todo ano tem um pequeno reajuste, mas assim, 10% realmente pegou de surpresa. As filhas da Carol estudam na mesma escola que até agora não ofereceu nenhum desconto para a renovação do contrato. Vou tentar negociar para fazer essa matrícula para não ficar tão pesado para a gente. É muito dinheiro, porque a gente já paga imposto, já paga taxas e taxas em cima de tudo. Um levantamento do Explora Pesquisa, que reúne dados das escolas particulares, aponta que os 2 últimos reajustes de mensalidade ficaram acima dos 9%, valores que representam quase o dobro da inflação oficial acumulada nestes períodos. O mesmo acontecerá para o ano letivo de 2026, muito acima da inflação projetada para este ano, que é de 4,8%. E também acima do índice acumulado dos gastos com educação nos últimos 12 meses, que também teve variação de 6,07%. O representante da consultoria responsável pela pesquisa afirma que a correção leva em conta vários fatores impactados pela pandemia de Covid-19. Na pandemia, as escolas tiveram que dar deram descontos de até 25%. Como as escolas deram muito desconto, mesmo tendo um reajuste maior do que a inflação, eles não conseguiram recuperar. Às vezes a gente confunde que está associado só à inflação, mas não é isso. É inflação mais reajuste dos professores, que sempre é maior, quase sempre é maior do que a inflação, e custo de investimento, que sempre é muito alto. Outro motivo para o aumento, segundo o estudo, é a margem de lucro das escolas, que mesmo com os últimos reajustes, está abaixo da média do setor de serviços. Os responsáveis pelos alunos devem ser comunicados ao longo deste mês de outubro. Pela lei, instituições de ensino são obrigadas a informar os novos valores com no mínimo 45 dias antes do prazo final das matrículas. É uma forma das famílias se organizarem e evitar o endividamento. Mesmo assim, não é garantia de pagamento dos compromissos em dia. A inadimplência aumentou entre 4,8% e 5,4% nesse período. A projeção é que o ano feche em 5%, fator que impacta negativamente no lucro das escolas. Algumas instituições tentam facilitar o pagamento. É o caso desta escola na Grande São Paulo, que manteve o reajuste em 6,5% e passou a oferecer um desconto de até 50% para a rematrícula. Ajuda porque encaixa no orçamento familiar. Se não oferecer os descontos, as famílias já não têm mais essa condição de manter as crianças dentro de uma escola particular. Senão, não conseguimos manter até o pagamento dos professores, pagamento de toda a equipe que é dedicada para atender os alunos. E a estratégia funcionou para a dona Carmen rematricular a neta. A gente sempre consegue negociar o material, parcelar o material. E para a gente a prioridade é a educação, então a gente se esforça para conseguir pagar. A grande verdade é que o ensino de ótima qualidade deveria ser gratuito para a população, porque é obrigação dos nossos governantes. O governo federal publicou hoje as regras do programa Gás do Povo, que busca ampliar o acesso ao gás de cozinha no país. Veja aqui no nosso telão como é que vai funcionar. O botijão de 13 quilos ele passa a ser gratuito para famílias com renda igual ou inferior a meio salário mínimo inscritas no Cade Único. O governo estima que 15,5 milhões de famílias devem ser beneficiadas. As famílias receberão uma quantidade de botijões por ano em função do número de integrantes. Segundo o decreto, aquelas com 2 pessoas ou mais irão receber 4 botijões por ano. Já as famílias com 4 integrantes ou mais, até 6 botijões por ano. A previsão é que as primeiras entregas comecem ainda em novembro, mas o cronograma oficial não foi disponibilizado. E morreu hoje na Grande São Paulo Edu Manga, ídolo do Palmeiras nos anos 1980. Eduardo Antônio dos Santos tinha 58 anos.
Formado nas categorias de base do clube, o craque atuou pelo Palmeiras de 1985 a 1989. Meio-campo, Edu Manga fez 44 gols em 188 jogos com a camisa do clube e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Ele teve também uma passagem não tão feliz pelo Corinthians. Ao longo da carreira, o jogador acumulou passagens pelo futebol do México, Japão e Espanha. Mauro Betting, muito boa noite, seja bem-vindo. Uma notícia muito triste para quem sempre acompanhou o futebol como nós, desde garoto, né? O Edu Manga brilhou muito, não pode ter até que era rivalidade com o Neto, né? Depois ele voltou a pegar o Neto no Corinthians. No Corinthians. Jogaram 6 meses, depois o Neto brigou com o Leão, foi pro Corinthians, aquela troca pelo Ribamar, e foi um dos melhores jogadores revelados na base do Palmeiras, que até então não tinha um trabalho excelente que tem desde 2015, com a chegada do João Paulo Sampaio ao Palmeiras. E ele pegou os períodos de chumbo do Palmeiras. Ele não era só um prata da casa, ele era um chumbo pesado, não por ele, que era muito talentoso, elegante, forte, veloz, 10 jogos pela seleção brasileira, e jogar no Brasil de 87 e 89, como ele jogou, era para poucos, e aguentar a pressão, porque ele começou a brilhar no Palmeiras em 85 com 18 anos. Muito bom jogador, dos melhores. Para mim, inclusive, estaria no time dos 16 anos da fila. Esse é um cara que não merecia ter passado sem ser campeão pelo Palmeiras. E foi embora muito cedo, com 58 anos, na verdade. Me identificava muito com ele, um senhor jogador, muito elegante, deixa saudade, força e luz à família. Agora, falando do Campeonato Brasileiro, vem aqui, Mauro, agora, Mauro, reacendeu a esperança do Verdão de ser campeão, Mauro? Tá na briga. Que isso. Mas o Cruzeiro também tá. Também é óbvio, óbvio. Flamengo no segundo tempo. Mesmo, é. Flamengo, de novo, é o terceiro empate como mandante no Campeonato Brasileiro no Maracanã. Flamengo, para mim, deu favorito para ser campeão brasileiro. Vai precisar jogar mais do que ter jogado. E o Cruzeiro está muito vivo, além do próprio Palmeiras. Mas você não acha contra o Vasco. O fato de ter Flamengo e Palmeiras na Libertadores não favorece o Cruzeiro, que não tenha uma com outra competição para... a Copa do Brasil, né? Mas... que é depois da Copa do Brasil, depois do Brasileirão. Exato. E é o maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro. Existe realmente esse desgaste dos jogadores com viagens, com altitude? Tem alguns convocados da FIFA agora. No caso do Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, que vai para a Ásia, mas o Cruzeiro está muito bem, obrigado, uma senhora recuperação. O Cruzeiro está muito vivo no Brasileiro, é o grande favorito para ganhar a Copa do Brasil, a equipe celeste. No Brasileirão está mais para Flamengo do que para Palmeiras, mas o Verdão está jogando bem. Mas a diferença é muito pequena, Mauro. É pequena, ainda só que tem o duelo exatamente no Maracanã, que ontem teve uma festa, um público duelo espetacular. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras no retorno. Confronto direto que não demora muito. Mas se der a lógica, também na final da Libertadores, dá Flamengo e Palmeiras. Aí em jogo único pode acontecer qualquer coisa e tem muito tempo até lá, César. Mauro, você é uma enciclopédia. É uma delícia ter você aqui junto com a gente. Ótimo. Sempre. Grande sexta para todo mundo. Bom final de semana para você. Obrigado, Valeu, César. Mauro. Obrigado, querido. Nos Estados Unidos, o rapper e produtor musical Sean Combs, também conhecido como P. Diddy ou Puff Daddy, foi condenado a pouco mais de 4 anos de prisão. Sean Combs já cumpriu 1 ano e 17 dias da pena. A sentença anunciada hoje de 4 anos, 1 mês e 28 dias de cadeia inclui também o pagamento de uma multa equivalente a R$2,5 milhões de reais. O magnata da música americana foi considerado culpado em julho deste ano das acusações de transporte de mulheres para fins de prostituição. Mas o tribunal em Nova York absolveu o músico das denúncias de tráfico sexual e conspiração para extorsão. Símbolo do hip-hop da década de 1990, o rapper se declara inocente e deve recorrer da decisão. As pistas do aeroporto de Munique, um dos mais movimentados da Alemanha, precisaram ser fechadas por 2 vezes em menos de 24 horas por causa de drones que sobrevoavam a região. Dezenas de pousos e decolagens foram cancelados. Outros aeroportos europeus, como na Dinamarca e na Noruega, também tiveram que suspender recentemente as operações por causa de drones. A Rússia tem sido acusada de estar por trás destas ações, mas nega qualquer tipo de envolvimento. Aqui no Brasil, no Maranhão, uma balsa que transportava mais de 200 pessoas ficou encalhada em uma ilha na Baía de São Marcos, região da costa maranhense. A embarcação seguia de São Luís rumo ao município de Alcântara, quando os passageiros foram surpreendidos por um forte impacto. Depois de 11 horas, as pessoas conseguiram ser resgatadas com segurança. Em nota, a Capitania dos Portos do Maranhão afirmou que, por segurança, aguardou a maré subir para realizar o resgate.
E agora nós voltamos a falar de metanol. Um teste rápido vai informar se o consumidor ingeriu bebida alcoólica com a substância. Os exames serão feitos na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, no interior paulista e em outras instituições de pesquisa. O diagnóstico precoce é essencial para salvar vidas. O equipamento utilizado para os testes chama-se cromatógrafo. A partir das amostras de sangue ou urina, o aparelho é capaz de apontar se o etanol, ou seja, o álcool, e também o metanol, estavam presentes na bebida ingerida pelo consumidor. Além da USP de Ribeirão Preto, outras 2 universidades, em Campinas e Botucatu, no estado de São Paulo, também receberão amostras. Os laudos vão sair em até 1 hora. A agilidade tenta fazer frente ao aumento de casos de intoxicação no país. A amostra chega para a gente, nós colocamos a amostra num frasco de vidro. Esse frasco ele é aquecido e, tendo a presença anual de metanol, né, esse composto ele vai volatilizar. O equipamento pega a fase vapor e analisa para a presença ou não de metanol. Apesar de ser uma substância altamente tóxica, o metanol é incolor e tem cheiro semelhante ao de qualquer bebida alcoólica. Quando surgem os primeiros sintomas de intoxicação, as pessoas imaginam que estão tendo uma ressaca comum e, geralmente, demoram a pedir ajuda. O importante é que a coleta da amostra seja feita rápida, né? Porque se coletar a amostra 2, 3 dias depois que a pessoa chegou no hospital, esse metanol já foi embora. O problema é que quando ele entra no organismo e é metabolizado, ele se transforma em ácido fórmico e formaldeído, que são compostos muito tóxicos. A concentração pequena de metanol já causa problemas nos olhos, né, de cegueira, turvação da visão, e aí vai desencadeando outras coisas, hipóxia celular, vai levando à convulsão e pode levar à morte. Depois de vários casos no país de contaminação por metanol, as operações contra a falsificação se intensificaram. Em Jaboticabal, policiais e agentes da vigilância sanitária encontraram em um mercado galões com cachaça sem procedência e solvente, produto que utiliza metanol em sua composição. Ao todo, 1.350 garrafas de uísque e outras bebidas destiladas foram apreendidas. Segundo o delegado, as bebidas apresentavam uma coloração diferente do normal e alguns lacres não pareciam originais. Também foram localizados dezenas de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O comerciante foi preso em flagrante. Se somadas essas penas, elas ultrapassam aí 10 anos de prisão. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Olha, tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com mais um capítulo dessa novela incrível, As Filhas da Senhora Garcia. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma noite abençoada de sexta-feira para você, um excelente final de semana e amanhã no SBT Brasil tem Simone Queiroz. Muito obrigado pela companhia, pela preferência e pela audiência. Até mais.